jogando. Eu tenho um respeito enorme pelo o Cruzeiro e me admira muito a questão do Cruzeiro no aspecto geral da coisa. Mas era preciso que a direção do Cruzeiro se pronunciasse. Não, é justamente o que eu ia falar agora, porque quando a direção não se pronuncia e quando é direta e transparente da forma que está acontecendo ou estão acontecendo as situações, fica suposição em cima de suposição. Por exemplo, algumas pessoas estão justamente falando o que eu citei agora há pouco. Foram para lá sem ter a volta, como é que faz isso? Então, acredito que... porque a delegação foram de quantas pessoas que foram? A delegação toda do Cruzeiro? A pessoa foi de micro-ônibus, né? Não, mas o micro-ônibus, ele cabe quantas pessoas? Eles foram... Foi adequada a situação de ir e volta? A discussão não é nem a quantidade. O que me soa estranho, em meio a tudo isso... E eu vou ser sincero aqui, eu estava comentando hoje no carro, indo para a coletiva do Asa com o Pirulito e com o André... O que me soa estranho em meio a tudo isso, não desconfiando de Cruzeiro, de ninguém... É porque assim... Cara, se eu fui prejudicado, se uma equipe foi prejudicada, se tinha um contrato vigente, se cancela o contrato do nada, se não paga não sei quantos meses, ninguém fala, todo mundo calado, não acontece, porque o primeiro passo seria você falar, cobrar. É o mais coerente das coisas. Em relação ao contrato com a prefeitura. Em relação ao contrato da prefeitura, acho que a direção do Cruzeiro, com todo respeito, eu admiro pra caramba, mas eu acho que erra nesse ponto. Erra e acho que passa a usar as redes sociais para falar algo que, assim, não fica transparente, a meu ver. Não, esse é um ponto que eu também falaria agora. Por que, André? Não fica transparente, rapidinho. Porque teve o lance do Cruzeiro, aí não paga. Aí veio a história, a prefeitura não tá pagando há tantos meses. Ninguém do Cruzeiro falou nada. Se você convidar alguém do Cruzeiro aqui no programa para uma entrevista para falar sobre um assunto, ninguém quer falar. É isso que me soa estranho. Ninguém quer falar. Aí agora vem a questão do ônibus. Porque o Cruzeiro fez uma cota, fez uma vaquinha para fazer um sorteio, que não fez o sorteio ainda, mas vai ser feito, acredito eu, para ir e conseguiu uma parceria de uma empresa genuinamente arapiraquense para viajar. Eu não vou citar o nome da empresa aqui para não fazer merchan, né? Porque também é o que querem, eu não vou fazer isso. Então assim... Conseguiu uma empresa genuinamente arapiraquense para viajar. Esse ônibus não ia passar 2-3 dias viajando, deixar o pessoal lá e voltar para Arapiraca para depois ir buscar. Não iria. Aí cancela o ônibus que vocês se deslocaram até São Paulo e volta nesse que a gente tá patrocinando. Tá. E o outro que viajou? Vai voltar batendo? E como ressarcir o outro que viajou? Porque até então tava sem dinheiro. Então assim... É porque a informação que chega é como se não tivesse com o que votar. A informação... Não, a informação que chega e outra coisa. E é um fato que gera, de certa forma, um desconforto, não só para quem gosta do futebol, mas, por exemplo, eu particularmente, em meio a essas conversas, eu me sinto usado pela direção do Cruzeiro. Porque a gente fala uma coisa de ouvir dizer, mas a direção não fala. A direção não se pronunciou até agora e absolutamente nada. É como se nós fôssemos o porta-voz deles. A direção do Cruzeiro, concordo com o Cardeal plenamente, a direção do Cruzeiro, senhoras e senhores, até agora não se pronunciou sequer sobre a questão, por exemplo, do distrato de contrato da Prefeitura do Cruzeiro. Exatamente, e é preciso e os 450 mil que era para a Prefeitura repassar para o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro não se pronunciou, pelo menos aqui. Com a gente, não se pronunciou em relação a isso, né? Um outro detalhe, aí o Cardeal chama atenção agora para essa questão. No meu entendimento, Cardeal, eu achava que o ônibus que levou o Cruzeiro teria deixado os meninos lá e teria voltado. Para um leigo isso, mas se você pegar um pouco o assunto, você capita que não então, assim, se o ônibus levou o Cruzeiro, voltou para Arapiraca, o acordo era apenas para levar e lá eles viriam como fariam para voltar, excelente. Agora, se o ônibus ficou lá, levou o Cruzeiro para lá, ficou em São Paulo, e de repente agora, no momento de voltar, se o ônibus não serve mais, vamos dar aqui o ônibus leito, com todo conforto, para os meninos voltarem. Então assim, eu sinceramente, eu fiquei exatamente a direção do Cruzeiro, eu duvido, vou dizer uma palavra aqui que a direção não é, mas vou citar, digamos que da direção do Cruzeiro fosse irresponsável, que não é. São extremamente profissionais. Mas se fossem responsáveis, jamais iriam sair daqui com uma quantidade X. Meninos não, porque não são meninos, né? A gente não são tão meninos assim.
não iria sair daqui de Arapiraca com a quantidade X de adolescentes, de jogadores, para um outro estado no sudeste do país, praticamente 3 dias de viagem, certos só com uma ida, sem ter a volta. É por